aqui. Olá pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Heitor Moraes, sou aqui da Synnex West Compostor. Gostaria de dar boas-vindas para todos vocês, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa maratona de Open Source e Dev com Azure. Tá? Ao longo das próximas semanas, temos uma série de webinars para falar um pouco mais sobre os serviços de Azure. Vamos falar hoje de inteligência artificial com o nosso convidado Josué Vidal. E qualquer dúvida, por gentileza, nos mande aqui no chat, que reservaremos um tempo no final da nossa apresentação para responder todas essas perguntas. Outra informação importante, ao final do webinar, iremos enviar um e-mail de agradecimento, junto com um link de pesquisa. Participando de todos os 4 encontros que nós temos, respondendo às pesquisas, vocês estarão participando de um sorteio de 10 kits com alguns brindes exclusivos e mais um voucher de certificação da Microsoft. Obrigado a todos e é com você, Vidal. Pode ir aí, Vidal. Toca você, meu amigo. Muito bom. Obrigado pelo convite, obrigado pela participação de todos. Espero que o áudio esteja ok para todo mundo que estão na live agora. Tem bastante gente presente neste momento. Se cada um que estiver ouvindo agora puder dar um retorno aqui no chat, se o áudio está ok, vocês estão vendo a minha tela, está visualizando minha tela já? Está tranquilo? Dá um retorno aqui para mim, por favor. Áudio e vídeo. Bom, eu consigo ver normalmente. Vamos aguardar algum de nossos telespectadores aí, Vidal. Tá ok, mas... Vamos continuar, porque o vídeo vai estar no YouTube também, tá bom? Então, pode iniciar aí, porque para mim aqui tá ao vivo. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade a essa série de vídeos, com foco hoje em inteligência artificial. Meu nome é Josué Vidal, sou palestrante, instrutor, arquiteto de soluções em nuvem, e nos próximos slides eu tenho como objetivo fazer uma transferência de conhecimento, ajudar vocês a entender o contexto de inteligência artificial dentro do Microsoft Azure. Primeiro ponto importante, eu trouxe aqui uma tabela periódica, né? Uma tabela que traz aqui uma tabela periódica de Office 365. Nossa, Vidal, mas por que você trouxe aqui uma tabela periódica de Office 365? Eu já consigo apresentar aqui para vocês, por exemplo, o Microsoft Flow, né? O Microsoft Flow é uma ferramenta que permite com que você crie processos, que você crie workflows, que você automatize tarefas, levando em consideração uma determinada entrada, levando em consideração um determinado evento, um processamento e, obviamente, tem uma saída. Então, o Microsoft Flow é uma das ferramentas que já está embarcado ali dentro do Microsoft Flow alguns dos aspectos quando a gente fala de inteligência artificial. Essa tabela periódica, o objetivo dela é criar o raciocínio do ponto de vista que cada um desses componentes, eu já tenho atrás de cada componente uma âncora de algum serviço de inteligência artificial que eu vou mostrar aqui para vocês à frente, que é uma estrutura ali de um framework que a Microsoft possui de inteligência artificial. Tá? Existe um framework aqui que nós vamos falar. Tá? Mas, do ponto de vista de arquitetura, vamos trazer alguns conceitos primeiro aqui. Quando eu falo de inteligência artificial, eu tenho, de um lado, uma infinidade de dados, eu preciso ter um processamento desses dados para que eu possa, em determinados eventos, se acontecer isso ou se acontecer aquilo, tomo uma ação, e aí eu entro com a inteligência artificial aprimorando cada uma dessas decisões aqui. Então, na prática, quando eu trago para um cenário mais prático, eu preciso entender o que acontece naqueles dados, tomar uma ação e aprimorar os meus conhecimentos. Então, sempre esse ciclo. Então, para você que está entrando agora dentro de um cenário de inteligência artificial e busca aprimorar esses conhecimentos, essa é a grande espinha dorsal desse framework. Qual framework? Um framework de bot framework e o serviço de bot presente dentro do Microsoft Azure. No Azure existe um recurso
um framework que permite com que eu consiga automatizar e criar os meus bots, que é chamado de Luiz. Né? Luiz, além disso, também existe a possibilidade de a gente ter um serviço dentro do Azure que permite a automação dos meus bots, que é o Q&A Maker. Né? Q&A Maker. Agora, veja só, o Azure entrega isso? Sim, entrega. Poxa, Vidal, eu sou um desenvolvedor, como que eu dou os próximos passos? Como que eu evoluo isso? Qual que... Entendi a arquitetura, entendi que dentro do Azure tem um camarada chamado Luiz, que eu não sabia, agora, ok, Luiz, mas o que é, para que serve, qual cenário que se aplica? Vamos... Caso durante essa apresentação você tenha alguma dúvida em alguns desses conceitos, entre alguns desses aspectos, fique à vontade em colocar aqui os seus questionamentos, tá ok? Então, vejamos. Do ponto de vista aqui de desenvolvimento, é necessário você ter algum back-end para aprimorar ali e auxiliar na tomada de decisão. Você vai ter um framework que vai te ajudar muito, que é o Luiz ou o Q&A, mas é necessário você ter um desenvolvimento ali para evoluir o seu bot, para que dessa forma você consiga conectar numa aplicação sua e agregar valor dentro desse processo. Quando a gente fala de Q&A, por exemplo, vamos iniciar falando do Q&A. Eu tenho um chat, eu tenho um serviço de chat e eu quero automatizar esse serviço de chat, bot. Eu posso ter esse serviço de chat, alguém fazendo a pergunta qual que é o Wi-Fi e o bot tem a resposta aqui. Eu posso ter eu posso ter uma infinidade de perguntas. Quais são os tipos de perguntas? Alguém pode perguntar o que é o chat, o Wi-Fi, como que conecta, quer dizer, se existe Wi-Fi aqui, existem inúmeras perguntas. Essas são perguntas que são aprendidas dentro dessa estrutura que eu vou criar um catálogo e a partir disso, veja como fica simples. Eu vou ter uma infinidade de perguntas e o meu Q&A vai ter uma única resposta aqui apresentando para ele dentro desse cenário. Então, esse aqui é um modelo, tá? Esse aqui é um cenário de automação de Q&A. Por exemplo, tá? Esse aqui é um cenário bastante utilizado de Q&A. Trazendo aqui para dentro da console, isso é o que a gente chama de base de conhecimento. Eu vou criando uma base de conhecimento de inúmeras perguntas e, a partir disso, ele vai me trazer a resposta. A partir disso, ele vai trazendo a resposta. Isso da perspectiva de um bot focado em Q&A. Pouco mais à frente, a gente vai falar do Luiz, que aí sim é um framework automatizado que vai permitir uma inteligência maior para que aí sim, através de serviços cognitivos, eu vai ter toda uma aprendizagem para que essa base de conhecimento ela seja melhorada de forma automática. Poxa, então quer dizer que eu não preciso dar um input de toda a base de conhecimento? Não. É possível eu ter uma estrutura que alimente a minha base de conhecimento dentro de uma projeção de forma orgânica? Sim, é possível, é isso que nós vamos colocar. Então, do ponto de vista de primeiros passos de qualquer projeto de inteligência artificial, eu preciso e é um requisito que eu defina todo o planejamento da minha estratégia de inteligência artificial. Aí, agora é o momento de eu sentar junto com a área de negócio, né, e identificar quais são os requisitos técnicos, quais são os requisitos de negócio, quais são os requisitos funcionais e não funcionais que vão dar suporte a esse tipo de inteligência artificial. Uma vez estabelecida essa reunião, não só uma, duas, três, acaba sendo o que a gente sempre chama de uma inception, né, uma grande imersão. Acontecem inúmeras dinâmicas para que, ao final, a gente consiga sair ali com os requisitos bem definidos e, a partir disso, iniciar o desenvolvimento da aplicação. Eu tenho que trazer para dentro dessa discussão o time de engenharia, eu tenho que trazer dentro dessa discussão o time de infraestrutura, o time de negócio, o time de desenvolvimento, e a partir disso a gente evolui todo o desenvolvimento. É de extrema importância a primeira etapa da criação da base de conhecimento, ela ser construída com o que a gente chama
é uma disciplina multidisciplinar, né? É uma ação multidisciplinar. Existem inúmeras áreas que precisam e devem estar dentro deste planejamento, dentro deste planning. É de extrema importância isso. Qual é o ciclo de vida de todo esse processo? Uma vez que foi estabelecido esse planejamento, aí sim é constituída o desenvolvimento propriamente dito, que a partir do planejamento vem todo o design, aí vem a construção através dos serviços cognitivos, seja através do Luiz, seja através do speech to text, seja através do Q&A Maker. Aí, claro, dentro do planejamento aqui, a gente vai identificar qual que é o framework a ser utilizado. Uma vez feito isso, começa o desenvolvimento, toda a parte de teste, publicação dentro de uma infraestrutura de bot do Azure, um PaaS dentro do Azure, faço as devidas conectividades com os meus recursos, seja ele o Teams, Alexa, Messenger, Facebook, redes sociais, aí depende da solução, e depois disso a gente evolui cada vez mais. Aí tem um processo de melhoria contínua, análise e melhoria contínua, usando o Application Insights, por exemplo, e outros recursos. Então, esse é um bom blueprint do processo do ciclo de vida desse bot, tá? Vamos trazer alguns cenários práticos aqui, uns cenários práticos com relação a um restaurante, por exemplo. Digamos que eu tenho que criar um bot aqui dentro desse cenário. Quais são as opções para eu criar um bot? Primeira coisa, eu vou criar o bot a partir do Azure, né? Eu vou no Azure, a partir do portal é possível também criar esse bot ou através do Q&A Maker, tá? Do ponto de vista da criação desse bot, eu vou criar esse bot, seja ele com uma autenticação, seja ele interno ou externo. Aí vai depender muito quais são os tipos de interações, quais são os recursos que eu vou precisar dentro da minha inteligência artificial. Seja uma inteligência artificial na gestão do meu time, ou do meu SharePoint, intranet, ou até mesmo quando eu falo de Twitter, quando eu falo de Facebook, quando eu falo de Instagram, onde eu vou ter essa conectividade. Tá? Então, dentro daquele design da construção, vai ter esse paralelo. Aqui é uma console, é um print, que permite facilitar um pouco como que eu vou conectar esses canais todos, né? Então, aqui eu consigo visualizar a capacidade de conectar o Slack, um Telegram, por exemplo, capacidade de conectar aqui o próprio Facebook, SMS e várias outras aplicações aqui dentro desse cenário. Aqui, no caso, já foram adicionadas aqui o Skype e o Microsoft Teams, tá? Isso dentro de uma automação de web chat, tá? Dentro de uma automação do web chat. Então, esse é a forma na qual você consegue ter esse tipo de interação. Uma vez feito isso, né, aí a gente tem aqui a necessidade de definir dentro desse desenvolvimento, definir dentro desse web chat, por exemplo, algumas entradas, né? Algumas entradas obrigatórias, que é um nome, ali a gente já sobe ali uma mensagem de boas-vindas, deixa uma mensagem padrão ali e algumas mensagens de ajuda. Isso, todo o desenvolvimento dentro dessa estratégia é ancorado, no mínimo, dentro desses 4 recursos aqui. Quando você fala, por exemplo, de um web chat, tá? Dentro do web chat, de um foco ali, automação do Q&A, tá? Dentro do Q&A. Uma vez que você estabeleceu isso, é possível personalizar? Sim, é possível personalizar. Aí é onde eu conecto com o framework do Luiz. Aí é onde entra toda a stack, toda a plataforma de inteligência artificial do Azure fazendo a integração aqui com o Luiz. Acho que esse slide aqui... vamos lá. Dentro dessa integração, por exemplo, se alguém mandar um e-mail, né, mandar um e-mail com determinadas perguntas, eu consigo já ter um retorno, ter uma resposta do seguinte ponto. Ó, se chegar um e-mail com essa determinada pergunta, eu conecto isso com o Microsoft Flow e crio toda uma automação de resposta para aquele e-mail. Então, eu estou monitorando uma caixa, estou monitorando o corpo do e-mail e eu estou monitorando aqui, ó.
Eu estou monitorando o trigger, que é o e-mail que vai receber, eu estou monitorando o corpo do e-mail e eu estou aqui já criando uma ação de uma resposta dentro do Microsoft Flow, tá? Então, esse é um dos tipos de automação que é possível ter, visto essa resposta que eu vou colocar. Como que eu conecto o Luiz nisso? Como que eu agora introduzo o Luiz dentro dessa estrutura? O framework de bots da Microsoft permite com que eu consiga estabelecer cenários, uma linha muito fina de... aí agora que eu quero introduzir toda a parte de cognitive service, ou seja, toda a parte de inteligência artificial, de aprendizagem. Um ponto importante, vejamos, um cenário que é um cenário prático que acontece hoje. Eu tenho uma empresa que seja uma empresa de... Pensa uma empresa onde eu tenho a necessidade de eu recebo inúmeras imagens, Vamos pegar um cenário prático. Uma seguradora de automóveis. Diariamente, quantas e quantas imagens a seguradora de automóveis recebe de carros que sofreu algum tipo de sinistro? Que tipo de serviço, utilizando o Luiz, é possível automatizar esse processo? Veja só, eu tenho hoje vários clientes que fazem uploads, né, que abre sinistro e manda a foto do carro batido. Concorda que esse carro que foi batido, você pode modificar essa imagem ou modificar essa foto colocando assim, poxa, digamos que o cara teve uma simples raladinha na porta. Ok, ele vai lá, edita a imagem e coloca que a porta foi destruída, a porta está destruída. Se eu coloco um sistema de inteligência artificial nisso e coloco o aprendizado desta máquina, toda a imagem que for feita upload para esse sistema, ela já sabe o que é uma imagem de uma porta boa e já sabe quais são todas as possibilidades de uma imagem destruída, de um carro destruído. Claro que se alguém foi lá e modificou aquela imagem intencionalmente, o objetivo da inteligência artificial agora é justamente identificar esse aspecto, uma foto mal intencionada. Por quê? Porque, por padrão, qualquer tipo de sinistro segue os seus padrões ali, segue a imagem destruída, ela tem um perfil, e é isso que o aprendizado da máquina, ele começa a ir aprimorando cada vez mais esse processo. E ele consegue identificar se alguém entrou lá e afundou mais a lataria dentro da imagem da foto, fazendo uma edição, porque acaba sendo uma edição manual e ao nosso olho nu não dá para, é imperceptível, mas no olho da máquina, do framework do Luiz, poxa, ele consegue identificar que aquilo ali teve uma inserção manual e a partir daquilo ele não dá um status ok para aquela foto, por exemplo. Okay? Esse é um exemplo de um cenário de automação, de uma lógica que pode ser consumida quando a gente conecta o bot, quando a gente conecta o Luiz. O que eu acabei de falar foi toda a parte de serviços cognitivos do Azure, que é a parte de computer vision, né, que é a visão de computador, Então, quando eu falo de serviços cognitivos no Azure, eu tenho desde a parte de visão, fala, línguas, conhecimento, pesquisas e labs. Então, toda essa estrutura, ela permite com que seja automatizado dentro do teu Q&A. Um outro ponto que até está grifado aqui é o reconhecimento facial. Um outro ponto forte dentro dessa estrutura é a capacidade, pega ali, por exemplo, você tem ali uma central de atendimento, que tem ali, recebe 50 mil ligações por dia. Quantos minutos eu não tenho ali dentro daquela minha base de dados? Mas aquilo ali é tudo em áudio. Então, pega um cenário, pega um cliente de varejo, né? O cliente de varejo foi lá e comprou um equipamento, comprou uma televisão, comprou uma geladeira, comprou alguma coisa. Muito bem.
Ele liga para o teleatendimento insatisfeito com o produto, insatisfeito. E várias pessoas ligam ali porque comprou algum produto e está insatisfeito porque tem um risco, porque tem isso, porque pode ter algum problema que ainda está na garantia ou não. O ponto que eu quero trazer aqui, que são experiências que eu já passei em desenvolvimento de projetos, é justamente isso. A capacidade que você tem de identificar na ligação daquele atendente se aquele atendente está ou não mal intencionado com aquela ligação. Então, aí, isso é o que a gente chama de padrão. É análise de texto e modelos de linguagem. Por quê? É feita uma análise linguística, onde o robô do Luiz vai entender que aquele cara ligou, e dependendo das palavras que ele coloca, e a entonação da voz, e como ele está, o robô já acende uma luz amarela dizendo, ó, esse aqui é um potencial cliente a pedir reembolso, ou esse é um potencial cliente a processar a empresa, esse é um potencial cliente a pedir a devolução. Veja, existe um universo muito extenso quando a gente fala sobre inteligência artificial e as inúmeras possibilidades. Só que eu trouxe dois cenários de automobilístico, cenário de varejo, mas existem vários outros exemplos que podem ser colocados aqui dentro deste escopo, tá? Então, o Luiz, ele vem justamente para apoiar essa inteligência artificial dentro da perspectiva de eu preciso treinar, dar exemplos. Claro que todo esse desenvolvimento ele acontece com uma fase inicial de treinamento da máquina. Não dá para ele tomar essa decisão sem antes levar em consideração alguns algoritmos e também algumas horas para ele conseguir tomar essa decisão. Então, eu tenho que fazer o upload de 2, 3, 4, 5 mil áudios para que ele possa conseguir interpretar aquilo dentro do algoritmo e aprimorar, e identificar o que é mal intencionado e o que não. No cenário de automobilístico, eu preciso fazer o upload de 5 mil, 10 mil imagens para que o algoritmo entenda o que é uma imagem ok, o que é uma imagem modificada na mão. Uma vez feito isso, aí sim implementa-se todo esse framework dentro da aplicação. Aí você expõe ali um endpoint, seja no Q&A, seja na sua aplicação, e aí você começa a implementar e a manter todo o processo de aprendizagem da sua aplicação. Basicamente, é este cenário, esse é o padrão do Luiz. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? Tem o Q&A versus o Luiz, eu tenho o Q&A de um lado aqui, onde eu tenho algumas perguntas, algumas respostas. Agora, quando eu coloco o Luiz, aí muda o cenário, porque o Luiz ele vai ter um nível de inteligência maior, digamos, um nível de discernimento maior, levando em consideração esse histórico que ele aprendeu, tá? Esse histórico que ele aprendeu. Então, são cenários. Eu queria deixar bem claro aqui que o Q&A ele atende, sim, determinados escopos e o Luiz vai atender um outro escopo. O Q&A ele está muito levando em consideração informações que são adicionadas dentro do chat e o Luiz já está muito direcionado a decisão, a tarefas a serem executadas depois do input de alguma informação ou consulta de algum dado. Isso é importante deixar claro dentro desse contexto, ok? E a partir disso, você já tem um bot construído dentro dessa estrutura. Então, esse slide aqui, ele facilita esse entendimento. Então, quando a gente fala lá do Custom Vision, que eu comentei para vocês, ó, aqui agora é uma tabela, digamos, igual àquela que eu mostrei do Office 365, mas é uma tabela focada aqui em serviços cognitivos, seja da parte de Search, né, seja da parte de Computer Vision, de Custom Vision, de Language ou Speech to Text. Então, existe um cenário fantástico aqui, né, de Speech to Text, ou seja, o camarada liga, faz o pedido, e aquele pedido é feita a transcrição daquele pedido numa impressora, imprime e cai para dentro da cozinha para o camarada
fazer a receita ou preencher o que ele tiver que preencher dentro daquele formulário, tá? Então, esse diagrama, esse slide é muito importante e facilita um tanto para materializar quais são os serviços e como eles podem ser aplicados em cada aspecto do teu desenvolvimento. Claro que são cenários. Agora, você como desenvolvedor, você como ISV e tal, tem que entender qual é o requisito de negócio, entender qual é o requisito técnico e o próximo passo, qual que é o próximo passo? Prova de conceito. Deixa eu fazer uma prova de conceito aqui do Computer Vision, do Custom Vision, Face, e assim por diante, né? Então, existem inúmeros exemplos que a gente pode avançar. Toda a estrutura de inteligência artificial dentro do Azure, cada vez ela sofre alterações. A Microsoft tem uma preocupação muito grande com toda essa parte de inteligência artificial, e a Microsoft entende, né, que o novo idioma, que a inteligência artificial é a nova camada de experiência artificial junto ao cliente, né? Essa é uma frase até do Satya Nadella, CEO Microsoft, que a frase dele é justamente essa, né? Quer dizer, inteligência artificial passa a ser a nova camada, a nova interface, assim, junto ao usuário. E isso nos dias de hoje, cada vez mais, a gente está presente e está vivendo este cenário, tá ok? Essa era a mensagem que eu gostaria de deixar aqui com vocês, esse overview referente a todo esse processo de inteligência artificial. Deixo aqui a URL para que você possa executar, fazer uma prova de conceito, seja com o Bot Framework ou com o Luiz, e serviços cognitivos presentes dentro do Azure também, que com certeza vai te apoiar bastante aí. Temos um tempo aqui para perguntas e respostas, como que estamos? Vidal, a gente teve algumas perguntas, já foi respondendo no individual, mas nada relacionado ao tema, com dúvidas mesmo, tá? O único que foi do Fernando Rabelo, que ele falou, boa tarde, vai ter demonstração na prática, e aí eu falei para ele que hoje a gente preparou um conteúdo exclusivo, mais de teoria, para depois nós futuramente pensarmos em alguma coisa prática, tudo bem? É isso aí, muito bom. Essa é a nossa proposta, correto? Perfeito, então. Sendo assim, não tem nenhuma pergunta aqui a mais, Vidal. Eu agradeço a sua apresentação, agradeço a todos que estão envolvidos nosso ao vivo, tá? E desejo uma boa tarde a todos e, lembrando, por favor, vou mandar aí um link para vocês, por gentileza, dê um feedback do nosso conteúdo. Tá bem? Tá ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Perfeito, boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.